Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as especificidades, da assistência de enfermagem em oncologia. O que é isso? São atitudes, são formas de lidar com o paciente em oncologia que são específicos da enfermagem. Então aqui nessa aula de hoje a gente vai falar além do cuidado curativista, a gente vai falar um pouco mais sobre consulta de enfermagem, porque o principal cuidado específico da enfermagem em oncologia é a consulta de enfermagem oncológica. Então a gente vai falar um pouquinho. Sei que a gente já fez uma pequena introdução, sobre isso, falando ali dos cuidados de enfermagem, às reações adversas na última aula que a gente teve. Então, no final dessa aula, a gente vai voltar um pouco nesse assunto, mas eu vou apenas apresentar para vocês, porque a gente já fez uma boa discussão sobre isso. Então, agora eu vou falar especificamente da consulta de enfermagem em oncologia, o que deve ter nessa consulta, que, sinceramente, também não diferencia muito, da nossa consulta de enfermagem em qualquer outra especialidade, porque a consulta de enfermagem é sempre a mesma. A consulta de enfermagem sempre deve seguir, os 5 passos do PE, que é o processo de enfermagem, que está inserido dentro da SAE, da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Então, a primeira parte da consulta de enfermagem, ela começa ali com a coleta de dados. E a coleta de dados, ela está inserida nela a anamnese, que é a entrevista do paciente, junto com o exame físico. Então, essa é a nossa primeira etapa, das 5 etapas do processo de enfermagem. Depois disso, nós fazemos então para o paciente um diagnóstico de enfermagem, que vai estar totalmente ligado a todas as alterações que foram encontradas, durante o processo da anamnese e durante o processo do exame físico. Feito esse diagnóstico de enfermagem, a gente vai passar então para a etapa de planejamento da enfermagem. Essa etapa é aquela em que, uma vez que você já tem todos os diagnósticos prontos, você vai então traçar um plano de cuidado para aquele paciente. Esse plano de cuidado ele tem que ser muito bem feito e ele precisa ser específico, porque cada pessoa é um indivíduo totalmente diferente das outras pessoas. Então, ele precisa ser individualizado. Então, esse plano de cuidados, ele vai incluir principalmente o quê? Ele vai incluir todas as atividades que a enfermagem pode fazer com o paciente para que a gente possa alcançar uma melhora do quadro, uma estabilização do quadro, ou então até mesmo, como nós vamos falar nas próximas aulas, o cuidado paliativo do paciente em oncologia. Então, uma vez que eu fiz esse planejamento, nele tem que conter todos os cuidados, todas as orientações, tudo que eu preciso passar para o meu paciente ou fazer com ele durante o período em que ele estiver sob os meus cuidados. E aí, então, feito isso, a gente vai então para a quarta etapa, que é a implementação da enfermagem, que significa que nessa etapa é aquele momento em que eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu planejei. Então, todo o meu cuidado eu vou colocar em prática. Se há, por exemplo, algum tipo de cuidado específico, se há algum tipo de procedimento que eu preciso fazer, é na etapa de implementação que eu vou fazer. Se eu preciso orientar o meu paciente, é na etapa de implementação que eu vou fazer essa orientação. Então, na implementação, é o momento de colocar em prática. Por último, vem a avaliação de enfermagem, que é aquele momento em que eu vou reavaliar o meu paciente, vou observar se todos os procedimentos, todas as orientações que eu fiz, se elas foram efetivas ou não. Se elas foram efetivas, ok, eu dou continuidade com um novo planejamento. Se não, eu reavalio o meu plano
e posso recomeçar esse plano novamente, remarcar, né, um retorno para esse paciente ou uma nova consulta dentro do prazo que eu julgar que for estabelecido, ok? Então, vamos começar falando aqui da anamnese. Bom, como vocês já sabem, né, a anamnese é o mesmo que a entrevista que nós vamos fazer com o paciente e nela nós vamos identificar o nosso paciente. Supondo que seja a primeira visita desse seu paciente em uma consulta de enfermagem oncológica, você precisa fazer o registro de identificação desse paciente. E aí tem que conter nome completo desse paciente, né? Se caso for um paciente, né, que tenha uma identidade de gênero que não se enquadra, né, ali no feminino, masculino, você pode colocar, por exemplo, o nome nesse paciente como nome social, né, muito importante utilizar aí então o nome social do paciente, se acaso for necessário. Então você coloca esse registro e depois a gente faz então um registro hospitalar. O que seria esse registro hospitalar? Poderia ser o prontuário do seu paciente. E esse prontuário geralmente ele é numerado, né? E ali ele vai ser armazenado. Ultimamente tem tido em alguns locais a possibilidade de utilização do prontuário eletrônico do paciente, que é algo que nos auxilia muito, porque está sempre ali à mão, né, devido à disponibilidade da internet. Mas caso você não tenha essa opção, né, o local onde você esteja trabalhando não te dê essa opção, você pode fazer então um prontuário de enfermagem específico para aquele paciente. É importante observar também se aonde você estiver trabalhando, se não há também um prontuário único para esse paciente. Se houver um prontuário único utilizado pela equipe multidisciplinar, você pode então abrir um espaço nesse prontuário para que seja então específico das consultas de enfermagem. Bom, aí então você registra data de nascimento, idade, gênero do paciente, como eu falei no início, né? Nacionalidade desse paciente, país onde ele nasceu, e a naturalidade e a procedência. Naturalidade aqui nós estamos falando do local onde foi que ele nasceu, né? Não estamos falando aqui de país, aqui a gente está falando de cidade, né? Qual foi a cidade de nascimento desse paciente? Procedência nós estamos falando de onde ele está vindo. E esse paciente pode ser procedente de outro estado, procedente de outra cidade, ou até mesmo procedente, por exemplo, da casa dele, né? Procedente de um outro hospital, procedente de uma unidade básica, de onde ele veio, né? Qual foi o local que fez ali, né, a indicação para que ele pudesse estar iniciando o tratamento na unidade onde você está. Grau de instrução, né? A gente coloca o mais completo possível. E então, a ocupação desse paciente, ocupação profissional, a etnia, que é a mesma coisa, né? Quando a gente coloca a cor do paciente, lembrando que isso aqui não é você que determina, é o paciente que vai dizer para você qual é a cor. Você deve perguntar para ele, né, qual a cor que ele se julga e ele te fala. Estado civil desse paciente, se ele é casado, divorciado, né, se ele está em união estável, se ele tem filhos, né, quantos filhos, qual é a idade deles, com quem esse paciente reside. Isso aqui é muito importante, porque essa pessoa com quem ele reside, ela tem que ser inserida no processo de cuidar. Há momentos em que o paciente vai precisar de apoio, há momentos em que o paciente vai precisar da presença de outra pessoa para auxiliá-lo, né, nas atividades de vida diária e auxiliá-lo também com relação à alimentação, talvez até mesmo com relação a medicações. Então isso aqui é muito importante, registrar com quem ele reside e registrar também quem é a pessoa mais próxima desse paciente, a pessoa com quem ele tem mais contato. Número de telefone desse paciente,
e também um nome dos responsáveis pelo relato dos dados coletados. Como assim? Nem sempre vai ser o próprio paciente que vai responder a essas perguntas para você. Então, nesse momento aqui, se for, por exemplo, a mãe do seu paciente, se for o acompanhante que está relatando os dados para você, você deve anotar, então, o nome dessa pessoa. Se for o paciente, você registra que o mesmo é responsável pelos relatos. Vamos lá. Dando continuação, ainda na anamnese, você deve coletar informações sobre a doença e sobre o tratamento desse paciente. Isso se inicia com o diagnóstico médico. Com relação ao diagnóstico médico, é muito importante você colocar claramente nos seus prontuários, qual é o tipo de câncer para o qual aquele paciente está fazendo tratamento. Você colocar qual é o estágio em que se encontra o câncer daquele paciente, qual é o protocolo de quimioterapia que ele está utilizando, se é quimioterapia, se é radioterapia, qual é o ciclo, como nós já falamos, e quais são os dias e os intervalos da quimioterapia daquele paciente. E também colocar qual é a finalidade, se ele está fazendo tratamento para cura, se ele está fazendo tratamento apenas de forma paliativa ou se ele está fazendo tratamento de quimioterapia junto com radioterapia, aquele tratamento conjugado. E aí, então, você deve perguntar ao paciente e ao seu acompanhante, se há alguma queixa. E essas queixas você deve anotar, principalmente se a queixa for em relação a dores, Se ela for em relação a dores, é importante anotar qual é o local, qual é a intensidade e a duração dessas dores que esse paciente está sentindo. Também é importante anotar aqui, nesse local, na parte de queixas, qual é o tipo de alteração que esse paciente está sentindo após os processos de quimioterapia, quais são os efeitos colaterais, quais são as principais queixas dele com relação ao tratamento. Entra nessa parte também alguma queixa com relação à psicológica, com relação à vida psicológica desse paciente, com relação à sua família, ou seja, de uma forma geral, tudo que esse paciente está passando ali no momento, com relação às queixas, você deve anotar e dar credibilidade. Por que eu falo dar credibilidade? Porque alguns profissionais que nesse momento da anamnese, quando o paciente começa a descrever algumas queixas que não são totalmente ligadas ao corpo físico, não são sintomas, ele se desliga e praticamente deixa o paciente falando sem dar razão, sem achar que aquilo não é importante. Mas como nós já discutimos, toda a vida do paciente em tratamento oncológico ela é importante, não é só o corpo físico, a mente desse paciente, as relações familiares e amorosas desse paciente, tudo isso é importante, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, você vai perguntar para o paciente, qual é o conhecimento dele sobre a doença e sobre o tratamento. É muito comum, mais do que a gente imagina, um paciente chegar ali para iniciar um tratamento da enfermagem, iniciar uma consulta de enfermagem e oncologia, sem nem entender o que ele faz nos momentos da quimioterapia, sem entender qual é a função dos medicamentos que estão sendo infundidos no corpo dele. E então você pergunta, e se acaso houver um déficit de conhecimento, se houver ali se ele disser para você que ele não está entendendo o que acontece na doença ou no tratamento, você pode orientá-lo. A realização do tratamento prévio para a doença, você pergunta para ele se ele já fez algum tratamento prévio, se foi necessário uma cirurgia anteriormente, se foi necessário tomar alguma medicação e o que aconteceu depois disso, quais foram os resultados e quais foram as reações que ocorreram.
ok? E aí também você pergunta para ele como ele lidou com tudo isso, né? E o que foi feito. Se ele deu continuidade com o tratamento, se ele continuou indo nas consultas, né? Ou se ele abandonou o tratamento. Tudo isso você pergunta nessa parte. Bom, família, você pergunta para ele com relação à antecedência de câncer, se mais alguém na família também tem câncer. Atenção principalmente para os tipos de câncer do mesmo, né? Do mesmo tipo. Antecedentes pessoais que possam ter risco para complicações ao longo do tratamento. Esses antecedentes pessoais são doenças prévias, né? São doenças que esse paciente já teve e que podem vir a interferir ali no seu tratamento contra o câncer. Antecedentes cirúrgicos, se acaso ele já fez algum tipo de cirurgia anteriormente. Medicamentos de uso habitual, né, aqueles medicamentos que ele já utiliza para tratar alguma doença pré-existente ou coexistente, né? Questão de ser pré-existente que já existia antes de ter o câncer. Coexistente são aquelas que passaram a ter junto com o câncer. E aí, então, né, você pergunta para esse paciente se esses medicamentos foram prescritos, né, pelo médico, ou se é automedicação, né? Nesse momento, a gente costuma perguntar para o paciente se ele tem o costume de sentir uma dor e tomar, né, o famoso Anador, uma dipirona, e aí você vai então perguntar para ele se é por conta própria, se ele faz essa medicação. Isso aqui é muito importante porque como o organismo do paciente já está bastante debilitado com relação, né, à quimioterapia e aos tratamentos de uma forma geral, a automedicação pode prejudicar e muito, né, o sistema imunológico desse paciente. Então, ela é totalmente contraindicada. Vamos lá. Hábitos de saúde e os antecedentes sociais. Quando nós falamos de hábitos de saúde, a gente fala aí de tabagismo, né, que é o hábito de fumar. A gente pergunta para o paciente também com relação a etilismo, né, uso de bebidas alcoólicas e uso de drogas ilícitas, né, que são realmente as drogas como nós conhecemos, maconha, né, cocaína, essas coisas. Bom, com relação às drogas lícitas, que é o fumo e o álcool, se o paciente disser que ele faz uso de algum dos dois, você precisa anotar a frequência, né, com que ele faz o uso e a quantidade. Então, por exemplo, com relação a tabagismo, você vai mensurar isso, né, com relação à quantidade, a quantos maços por dia. E etilismo, né, quantas garrafas, mais ou menos, quantas latinhas, né, esse paciente faz uso nos dias que ele disse para você fazer o uso, ok? E aí, então, a gente vai fazer uma estimativa. Por quê? Porque no tabagismo, né, é importante totalmente abandonar esse hábito. Então, você pode conversar com o paciente se ele tem vontade de abandonar esse hábito, ou, né, se ele não consegue. Se ele tiver uma vontade, se ele conseguir, você pode encaminhar esse paciente até mesmo para grupos antitabagistas, né? E aí esse paciente pode iniciar então um programa para conseguir, né, fazer o abandono do vício. Mesma coisa com o etilismo. Mas se não, você pode então, né, para que esse paciente, por exemplo, em casos em que o paciente já está em cuidados paliativos, né, e o paciente não deixa de fumar de forma alguma, parece estranho, né, meninos, mas existe esses casos. Aí você apenas pede para que ele possa diminuir um pouco. Com relação ao etilismo, né, muitos pacientes dizem para a gente, eu bebo socialmente, que é aquele considerado o etilismo de final de semana, né? E aí você precisa explicar para o paciente que até mesmo essas pequenas quantidades de álcool podem interferir no tratamento. E aí a orientação é a mesma para o tabagismo. Bom, você pergunta também para o paciente se ele tem algum tipo de alergia. E aí você deve anotar e deixar isso bastante claro, principalmente se for alergia medicamentosa. Controle de saúde,
né? Como ele faz o controle, né, da sua situação de saúde, ou seja, qual é a periodicidade dos exames que ele faz, de quanto em quanto tempo ele vai ao médico, né, quando ele procura ali então o sistema de saúde, se ele vai ao dentista para fazer avaliações odontológicas, né, cuidado corporal do paciente, se ele higieniza as mãos, nesse momento agora, com relação à Covid-19, né? Se ele tem se protegido, se ele tem utilizado máscaras, se ele tem evitado aglomerações, né? Porque são pacientes já com sistema imunológico bastante comprometido. Então, nós precisamos fazer essas orientações. Hábitos relacionados, né, às necessidades psicobiológicas e psicossociais. Como eu falei para vocês, tudo isso é muito importante. Então, aí a gente observa questões de alimentação, quantidade e qualidade, ou seja, frequência do número de alimentações e também com relação à qualidade, tipo de alimentação, né? Sempre orientando para diminuir a quantidade de sal, diminuir a quantidade de açúcares, de alimentos processados, né? E também de gorduras. A hidratação desse paciente, né, quantidade de água que ele toma por dia, recomendado entre 2 a 3 litros por dia, né, dependendo do tipo de câncer que esse paciente tiver, eliminação urinária e intestinal, frequência, consistência das fezes, né, atenção principalmente para a hematúria, que é o sangue na urina, né, e a melena, que é o sangue nas fezes do paciente. Função sexual e reprodutiva, se a vida sexual desse paciente está ativa durante o período em que ele está sob tratamento, né? É importante, se for um paciente em idade sexual ativa, é importante que isso continue. É importante que esse paciente saiba que câncer não é transmitido dessa forma, né? Há alguns pacientes que até perguntam isso. Para a gente pode parecer uma pergunta um pouco boba, mas para o nosso paciente é importante, né? Tirar essas dúvidas. E também com relação à vida reprodutiva desse paciente, se ele planeja ou não ter filhos, né? Ou mais filhos, se ele já tiver algum. Em alguns casos, quando o paciente está em um tratamento intenso de quimioterapia ou vai iniciar um tratamento bastante intenso que possa afetar, né, permanentemente a sua reprodução, né, a sua fertilidade, é importante então falar com esse paciente para procurar um serviço para fazer então ali o congelamento, né, dos seus gametas, tanto masculinos quanto femininos, para que ele possa então ter, né, no futuro, então a possibilidade de ter um filho logo depois do tratamento. Locomoção e mobilidade, se ele consegue se locomover e se mover, né, sem nenhum tipo de ajuda, ou se ele precisa de ajuda para se locomover, né, para se vestir, para se alimentar, qual é o padrão de sono desse paciente, se ele sofre de insônia, né, se ele demora para pegar no sono, quantas horas por noite ele dorme. Atividade física, é importante saber qual é o tipo da atividade física e qual é a frequência com que ele a realiza, né. Recreação, como nós já falamos, lazer, esses dois são muito importantes para que o paciente saiba que a vida não acabou, para que o paciente possa sair, socializar, né, tudo dentro do recomendado, tudo dentro da segurança que o período oferece. E a habitação, qual é a condição de habitação? Aqui a gente sempre pergunta para o paciente qual é o tipo de moradia que ele tem, se é própria, se é alugada, porque isso interfere na renda, e a renda pode sim interferir no tratamento do paciente. Nós perguntamos também se é uma casa de alvenaria ou de outros materiais. Alvenaria a gente fala das casas comuns de tijolo, né, com reboque e tudo mais, mas também pode ser que esse paciente, né, more em outros tipos de habitação.
como, por exemplo, uma habitação rural feita de barro, né? Uma habitação que não tenha saneamento básico, tudo isso a gente deve perguntar para ele também. Bom, com relação, né, terminando ali a parte de anamnese, a gente começa então a fazer um exame físico nesse paciente. Com relação ao exame físico, né, a gente deve começar ele sempre no sentido cefalopodálico, ou seja, da cabeça até os pés do paciente. Mas, se o paciente for uma criança ou se ele estiver muito debilitado, a gente pode dar preferência para as áreas mais importantes. Tá? E aqui eu coloquei o que é totalmente importante, a gente não deve esquecer no exame físico de um paciente com tratamento oncológico. Primeiro, sempre peso e altura, né, do nosso paciente. Feito o peso e altura, calcular o índice de massa corpórea, né, o IMC desse nosso paciente, né, que vai ser sempre ali o peso dividido, né, pela altura ao quadrado. E o valor que for dado, né, vai bater com algo entre essas faixas de IMC, né? E aí, então, as classificações abaixo de 18,5, baixo peso, entre 18,5 e 24,9, peso normal, né? Entre 25 e 25,9, sobrepeso, entre 30 e 34,9, obesidade grau 1, entre 35 e 39,9, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Seguinte, isso para um paciente adulto, né? Nós temos também as escalas de IMC com relação à idade infantil, se for preciso também. Bom, sinais vitais do seu paciente, muito importante ver no início e não deixar de ver os sinais vitais, não deixar de aferir em nenhuma das consultas, tá? E aí sempre atentar para a pressão arterial do seu paciente, né? Eu falo sempre que quando nós aferimos os sinais vitais, nós não só devemos aferir, mas também nós devemos avaliar esses sinais vitais. E avaliar os sinais vitais do paciente junto com todas as características que nós vamos encontrar, né, no exame físico e na anamnese. E aí fazer então um julgamento de tudo isso. Então, com relação à pressão arterial do seu paciente, avaliar, né, qual é o valor e quais são as alterações que estão sendo encontradas. Frequência cardíaca, né, pulso desse paciente, frequência respiratória, a saturação de oxigênio, né, que a gente pode medir ali com um oxímetro, e a temperatura do seu paciente. Avaliar a presença de acessos vasculares, né, acesso venoso periférico, ou algum dispositivo como, né, o intracate, como nós já vimos, que são aqueles dispositivos permanentes que o paciente vai ficar com ele durante algum período para poder fazer então a infusão da quimioterapia. Avaliar cavidade oral do paciente e também a integridade cutânea, né, do seu paciente. Cavidade oral a gente já falou bastante, né, principalmente sobre as mucosites que podem dar, né, nesse período. Integridade cutânea, avaliar então a pele do paciente de uma forma geral. Também podem haver algum tipo de reação que se caracteriza de alguma forma dessas aqui. Exemplo, né, máculas que podem aparecer não só no lábio, mas em qualquer outro local, né, que é uma reação da melanina da pele. Lesões como placas, né, que é aquela área que parece meio grosseira. Lesões como pápulas, né, que são pequenas vesículas, né, são pequenas bolinhas que podem dar pelo corpo. Vesículas, que já são a mesma coisa que as pápulas, só que preenchidas de líquido por dentro, né. Bolhas, que são maiores do que as vesículas e do que as pápulas, né, totalmente preenchidas ali por bolhas. E as pústulas, que é as chamadas espinhas, também podem ser reações que o paciente pode vir a apresentar. Bom, avaliar a dor do paciente, né? Com relação da dor, como eu falei no início, avaliar sempre a intensidade da dor e na intensidade a gente deve utilizar essas escalas. Primeiro, a escala numérica, caso, né, seja um paciente adulto,
que ela vai de 0 a 10. Se o paciente disser para você que ele está sentindo dor, você vai perguntar para ele de 0 a 10 quanto está a sua dor. Vamos supor que ele diga para você que a dor dele está um 7. Então, isso quer dizer que ele está sentindo uma dor intensa. Se for um paciente que seja analfabeto ou até mesmo uma criança, você pode mostrar a escala visual de dor, né? Popularmente chamada de escala de Carinha. E aí essa escala, ela é visual, né? Ela é diferente da escala numérica. Ela possui os números, mas os números são para você interpretar. Você vai mostrar a escala visual para o paciente e aí o paciente vai dizer, né, em qual dessas etapas ele está. Também avaliar qual é o local da dor, né, onde ele está sentindo essa dor e descrever corretamente qual é a duração dessa dor, né, se ela dura durante minutos, horas, um dia inteiro, a noite inteira e o horário. Quando é que essa dor aparece, né? Se ela aparece de manhã, se ela aparece à noite, se ela aparece todos os dias após a quimioterapia, após o almoço, qual é o horário que essa dor surge. Também, né, risco para queda e também o risco para lesões por pressão, né? Aqui a gente tem aqui do lado a escala de Braden. E também vocês podem usar a escala de Norton, né? A escala de Norton é mais utilizada ali para pacientes, né, que possam ter, por exemplo, uma idade avançada. Aqui a escala de Braden pode ser utilizada com qualquer paciente. Como que eu faço a utilização dessa escala? Aqui nós temos os parâmetros, né? E aí você vai colocar, então, qual desses parâmetros sendo linear, né? Por exemplo, a percepção sensorial do paciente. Ele está totalmente limitado, muito limitado, levemente limitado ou com nenhuma limitação. E aí você vai marcar qual desses aqui o paciente se encaixa. Vamos supor que não seja nenhuma, então você vai dar uma pontuação de 4 para esse paciente. Umidade da pele, né? Se está excessiva, muita, ocasional, vai e volta, ou se é raro. Atividade, se ele está acamado, se ele está confinado a uma cadeira, se ele deambula algumas vezes ou se ele deambula sempre. Mobilidade, né? Se ele está totalmente imóvel. Se ele está acamado, mas limitado, né? Se ele está limitado discretamente, ou seja, ele tem algumas pequenas dificuldades na sua mobilidade, ou então se ele está sem limitação. Com relação à nutrição, né? Se a nutrição dele está deficiente, ele não consegue comer, não consegue se alimentar. Se ela está inadequada, ele consegue comer, mas não é a quantidade necessária. Se ela está adequada ou se ela está excelente. Fricção e cisalhamento. Isso aqui é quando você precisa movimentar o paciente, né, na cama, no leito, na cadeira de rodas, e se ele está muito imóvel, né, isso aqui vai depender da mobilidade também, e aí se é com relação a um problema, vai estar totalmente ligado a ele ser imóvel. Um problema potencial, quer dizer que ele também está muito limitado, e discreta limitação, ele não tem nenhum problema aparente. Sem limitações, aqui também não tem nem o parâmetro para você avaliar, porque não existe. Então, a mobilidade e a fricção e cisalhamento, elas estão ligadas. O que você marcar aqui, você marca aqui. Bom, no total, né, você vai somar, né, os pontos que foram dados aqui, e aí você vai ter, então, o risco para queda e lesões por pressão. Risco brando vai dar ali por volta de 15 a 16 pontos, moderado vai ser por volta de 12 a 14 e severo, né, ali por volta de 11, abaixo de 11. E aí então você vai fazer essa pontuação e vai colocar no prontuário desse paciente. E também avaliar a presença de reações adversas ou de efeitos colaterais, como nós conversamos na semana passada. Bom, avaliar também a comunicação do seu paciente, se ele apresenta dificuldade para falar, dificuldade para se expressar, atividade laboral desse paciente, né, com o que ele trabalha, se ele é o mantenedor, né, da família, o provedor principal ou não.
Se ele tem suporte da família e de amigos, né? Qual é a religião e a crença desse paciente? Nesse momento isso é algo importante. E é importante também oferecer respeito, né, a qualquer tipo de crença ou religião que o paciente professar. Né? Como ele se percebe diante da doença e do tratamento, se ele se percebe fraco, incapaz, forte, fortalecido, triste, inconformado, né? Em qual estágio de aceitação esse paciente está. A autoestima, como ele se vê durante o problema, né? E se ele está satisfeito com isso ou não. As mudanças que ocorreram nas atividades de vida diária desse paciente, né? E a expectativa quanto ao tratamento e principalmente a consulta de enfermagem. E aí, nesse momento, é importante você frisar o quanto é importante continuar com o tratamento e continuar com as consultas de enfermagem. Né? Nesse momento, é o momento de você criar um vínculo com esse seu paciente e demonstrar para ele que o momento em que ele está na consulta de enfermagem é um momento em que ele pode se sentir confiante, em que ele pode se abrir com você e que ele pode então contar ali com a sua ajuda como profissional. Né? É importante também ressaltar para o paciente a confidencialidade, né, da consulta de enfermagem, de que o que ele relata ali para você, né, se ele não quiser que aquilo seja exposto para outros profissionais, né, ou até mesmo para a família, ele tem esse direito. Né? Interesse dele também em participar do tratamento, e aqui vem também a questão, né, da adesão, e você deve fazer sempre o frisamento de que é importante continuar o tratamento. Bom, nesse momento você deve pedir para o seu paciente, né, os exames laboratoriais e de imagem que ele tenha feito, e você deve avaliar todos os exames, como a hemoglobina, hematócritos, os leucócitos, né, os neutrófilos, plaquetas, a função renal, enzimas hepáticas, né, TGO, TGP, o ecocardiograma que ele tiver, avaliação pulmonar, gástrica, né, e além disso tudo, na parte do exame físico, você não deve deixar nunca de fazer, né, uma avaliação cardíaca, uma avaliação abdominal e respiratória. Esses são os mais importantes que não devem faltar nunca. Feito isso, você vai passar então para a parte de diagnósticos, né? Diagnósticos a gente faz sempre utilizando o NANDA, né? Mas também você pode fazer para facilitar, né, um documento com os principais diagnósticos que são encontrados em oncologia. Eu trouxe alguns deles aqui para vocês. E aí vocês vão ver que vão ser bastante parecidos, né, às reações adversas, aos efeitos colaterais que a gente falou na semana passada, né? Não vou entrar muito em detalhes com relação a isso aqui não. Vou mandar o PDF desses slides para vocês. Vocês podem consultar quando quiserem. Tá? E vou falar apenas aqui com relação dos diagnósticos. Aqui embaixo a gente tem as intervenções, né? Que é tudo aquilo que vocês já falaram, né, nas nossas últimas aulas. Bom, diagnóstico muito comum, né? Integridade da pele prejudicada, né? Devido a quê? Devido a reações eritematosas, né? Reações da pele, reações descamativas, né? Úmidas com relação à radioterapia. Então, nas áreas em que nós temos, né, reações na pele, reações com erupções, como eu mostrei para vocês, nós vamos ter ali então um parâmetro para estabelecer um diagnóstico de integridade da pele prejudicada. Algumas das intervenções, né, como vocês já falaram, exemplo, evitar expor a área, à luz solar, ao clima frio, né, evitar esfregar ou arranhar a pele, evitar o uso de sabões, cosméticos, perfumes, loções e pomadas, desodorantes, principalmente aqueles à base de álcool, porque são irritantes para a pele. Mucosa oral alterada, com relação à estomatite, né, também é mais um diagnóstico muito comum, né, e aí um dos procedimentos de enfermagem é avaliar a cavidade oral desse paciente sempre, né? E instruir o paciente para sempre contar, né? Relatar sempre que ele tiver queimação na boca, dor,
áreas vermelhas, né, com rubor, lesões abertas, né, ou dores associadas. E sempre pedir ao paciente para fazer algumas medidas para minimizar o desconforto, né? Ou seja, consultar um médico para que ele possa passar, então, talvez um anestésico tópico ali para o local, administrar os analgésicos conforme a prescrição e no horário correto, da forma correta, né? Cuidado bucal sempre conforme prescrito, né? E também integridade da pele prejudicada com relação à alopécia. Alopécia também, meninos, pode entrar aí em um diagnóstico, né, de autoestima ou autoimagem diminuída. E aí, então, né, nós podemos colocar como algumas intervenções, né, explorar o impacto dessa queda de cabelos, né, na autoimagem do paciente, na sexualidade desse paciente, na forma como ele se vê. Evitar a queda dos cabelos, né, como, por exemplo, cortar os cabelos antes do tratamento, se assim ele desejar. Usar um pouco de shampoo, de condicionadores mais suaves, né? Evitar pranchas, né? Evitar secadores, grampos, sprays, coisas que podem quebrar o cabelo, né? E também evitar pentear excessivamente o cabelo, para que não haja, então, o rompimento dos folículos pilosos, que já vão estar bastante fracionados. Né? Ainda também evitar trauma no couro cabeludo, né? Ou seja, evitar puxar o cabelo, né? Começar a usar uma peruca, se o paciente assim desejar, um boné, um cachecol, turbante, né? E incentivar o paciente a usar sempre as suas próprias roupas e manter o seu contato social mesmo nesse momento, para que ele não se isole, para que não venha aí então um problema relacionado, né? Uma depressão nesse momento. Nutrição alterada, menor do que os requisitos corporais relacionados com náuseas e vômitos, também um diagnóstico muito comum, né? O que nós podemos fazer? Evitar administrar os antieméticos, né? Medicamentos antináuseas, sedativos, corticosteroides, prescritos antes e depois da quimioterapia, quando sempre necessário, né? Avaliar fatores que podem contribuir para as náuseas e vômitos desse paciente e também fazer com que esse paciente se sinta de maneira relaxada e agradável no momento das alimentações. Bom, outro muito comum, né, talvez um dos mais comuns de todos, seja dor crônica, que é um dos diagnósticos que a gente mais encontra. E uma das intervenções é o que eu ensinei para vocês, usar a escala de dor para avaliar as características da dor, principalmente com ênfase na localização, qualidade, frequência, duração e horário, né? Garantir para o paciente que você acredita que a dor dele é real, né? E que você vai ajudá-lo a reduzir. E observar alguns fatores que podem estar contribuindo para a dor, né? Medo, fadiga, né? Estresse, tudo isso pode, então, trazer mais dor ao paciente. E, por último, caso você veja necessidade, né? Nós podemos fazer o encaminhamento desse paciente para serviços de fisioterapia, de psicologia, né, nutrição, fonoaudiologia, serviço social, serviço de estomoterapia e também sempre fazer esse encaminhamento com a justificativa e o motivo dessa sua solicitação, ok? Intercorrências que ocorrerem durante o tratamento, observar, né, e tentar fazer um tratamento para que a área seja curada e para que não ocorra novamente. Podem ser, como nós já falamos, os extravasamentos no local da punção, né, e aí observar o material que foi utilizado, né, medicamento que foi extravasado, tipo, se é vesicante ou não, né, o horário que foi instalado, o horário que aconteceu esse extravasamento, isso é muito importante para poder saber quanto tempo, né, esse medicamento ficou ali extravasando no local, quais foram os sinais e sintomas que esse paciente apresentou, o que foi feito, né, e se necessário encaminhar para avaliação vascular desse paciente e avaliar também a área minuciosamente, ok? Meninos, então essa foi a nossa parte.
com relação à consulta de enfermagem em oncologia e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês me enviem e muito obrigada.